Saudações, é um prazer enorme estar com vocês. É mais um momento especial aqui no nosso canal. Vamos agora estudar um assunto deveras importante. Vamos falar sobre as táticas que Satanás já traçou para destruir o remanescente fiel de Deus. As táticas que Satanás traçou para destruir o remanescente povo de Deus. Você quer conhecer? Você quer se livrar delas? Então venha comigo neste estudo, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento especial em que poderemos analisar um assunto muito importante. Queremos pedir, Senhor, que a sua graça seja derramada sobre nós e nos ajude a entender esta verdade. Em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, por favor, partilhe este vídeo. Ele é muito importante para o tempo em que nós estamos vivendo. Por favor, partilhe esta mensagem. Vamos então às táticas que Satanás vai usar para derrubar o povo de Deus. A primeira pergunta que eu faria é: Satanás tem capacidade ou poder para derrubar a igreja de Deus? Sim ou não? Vamos ver um texto especial aqui que Jesus falou em Mateus capítulo 16, verso 18. Leiam comigo. E também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De acordo com o próprio Salvador, Satanás não tem poder para destruir a igreja de Deus. Ele já tentou fazer isso ao longo dos séculos, tentando perseguir a igreja de Cristo durante 1260 anos, mas não conseguiu. A igreja triunfa, a igreja vence, a igreja avança. Mas Satanás tem um plano para diluir a mensagem do povo remanescente de Deus. Satanás tem um plano para tornar o povo remanescente de Deus como qualquer outro povo neste mundo. Esse é o plano de Satanás. Como é que Satanás fará isso? Não através de perseguição direta, não. Ele não precisa agora, neste momento, de perseguir o povo de Deus para derrubá-lo. Ellen White, a profetisa do Senhor, que Deus levantou para estes últimos dias, viu em uma visão a estratégia que Satanás usaria para tentar derrubar o povo de Deus, enfraquecer a missão do povo de Deus, neutralizar a mensagem do povo de Deus. Ela viu que a maioria dos adventistas não perceberá que está sendo alvo de uma artimanha de Satanás. Vai perceber quando for tarde demais. Por que o inimigo gostaria de destruir especificamente o povo remanescente de Deus? Os adventistas do sétimo dia, que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Por quê? Resposta, queridos irmãos. Primeiro, porque os adventistas do sétimo dia expõem a mentira fundamental sobre a qual todo o sistema do engano é construído. São os adventistas do sétimo dia, pela graça de Deus, que foram confiados uma mensagem que aponta os poderes descritos em Daniel e Apocalipse. São os adventistas do sétimo dia que apresentam a primeira besta do Apocalipse como sendo Roma papal, que apresentam a segunda besta como os Estados Unidos da América. E esses vão se unir para a grande perseguição final. São os adventistas do sétimo dia que identificam o quê? A mulher em Apocalipse 17 como sendo Roma, Babilônia, a mãe das meretrizes. Por estas verdades que ela apresenta, a igreja é alvo de perseguição, é alvo de ataque por parte do inimigo. Eles expõem o domingo como sendo a marca da apostasia. É o povo remanescente que abre as vistas do mundo e mostrar que o domingo não é o dia santificado por Deus, mas é um dia instituído pelo homem do pecado, por Constantino, oficializado por Roma em 364 da nossa era. São os adventistas que proclamam o sábado do sétimo dia como sendo o selo de Deus, o sinal entre Deus e o seu povo. E que todos aqueles que recusam este selo e que ainda recusarão no tempo do fim, receberão o sinal da besta. Ora, esta mensagem não agrada o inimigo de Deus. Estas características distintivas do remanescente não agradam o inimigo de Deus. Portanto, ele persegue, ele busca neutralizar a mensagem, ele busca neutralizar a espiritualidade desse povo, diluir a mensagem, diluir a organização. Vamos então à primeira tática que o inimigo está usando e que continuará usando para neutralizar o povo de Deus, diluir a missão do povo de Deus. Você está preparado?
Vejam só, primeira tática, a sedução ecumênica. Este é um ponto muito interessante. Sedução ecumênica. O movimento ecumênico foi preparado para unir religiões, para unir denominações em um bem comum. No livro Testemunhos para a Igreja é dito o seguinte: os inimigos da verdade presente têm procurado o quê? Abrir todas as portas que fariam com que as características distintivas de nossa fé fossem menos pronunciadas. Então, fica claro, existem inimigos da verdade presente e eles farão com que as características distintivas, a mensagem distintiva deste povo remanescente fosse diluída, fossem menos pronunciadas. O que isto significa? Ter medo de dizer a verdade. Ter medo de pregar a verdade para não machucar o outro, para não parecer ofensivo a outra denominação. É claro que nós não precisamos, não devemos ofender pessoas, ofender igrejas, ofender religiões. Nós temos que pregar o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Roma é Babilônia e convida o mundo a sair de Babilônia para que não participem das pragas que cairão sobre Babilônia. A palavra de Deus nos ensina a verdade sobre o sábado, sobre o santuário e outras verdades distintivas que levam o mundo a tomar uma decisão firme ao lado de Cristo neste grande conflito. Não podemos nos deixar levar com essa tendência de não pronunciar a nossa fé. Vejam só. Os inimigos da verdade gostariam que as doutrinas que nos tornam um povo separado aparecessem o menos importante possível. O inimigo hoje está promovendo movimentos de unidade cristã, diálogos interreligiosos, parcerias ecumênicas e busca incluir o povo remanescente nisto. Vamos todos nos amar, vamos nos abraçar, vamos chorar juntos, vamos esquecer um pouco o passado. Assim, cada um continua com sua placa de identidade religiosa, mas vamos nos abraçar. É claro que nós temos que abraçar as pessoas, amar as pessoas, mas vejam que uma unidade simples em causas sociais, em ajudar as pessoas, pode levar a um aprofundamento de relações. E esse aprofundamento de relações pode neutralizar a mensagem profética para o tempo do fim. De que maneira? Por essa relação interdenominacional, já não conseguimos dizer quem é a besta. Por essa relação denominacional, já não conseguimos expor a verdade como ela é, porque não queremos ofender os parceiros ecumênicos. O movimento ecumênico nos torna relutantes em identificar Roma como sendo Babilônia. Vamos lá, a segunda tática que Satanás está usando para neutralizar o remanescente povo de Deus. E você deve escapar disto. Liberalismo teológico. O que é liberalismo teológico? Agora, cada um, por estudar a Bíblia, ler o Espírito de Profecia, já se acha muito teólogo capaz de introduzir novas doutrinas entre o povo de Deus. Isto é muito sério. Nós precisamos ter cuidado com isso. Vejam aqui no livro Evangelismo. O inimigo introduzirá teorias falsas, como a doutrina de que não existe santuário. Este é um dos pontos em que haverá um afastamento da fé. O que o inimigo fará? Introduzirá teorias falsas. Falsos esquemas proféticos. A ideia de que não existe um santuário. Cristo não está no lugar santíssimo, intercedendo por nós desde 1844. Esta verdade vai se espalhar. Vai se espalhar porque virá de fontes aparentemente confiáveis. Professores de universidades adventistas vão começar a questionar a doutrina do santuário. Acadêmicos renomados vão começar a reinterpretar os escritos de Ellen White à luz da cultura atual. Teólogos famosos vão começar a sugerir novas interpretações proféticas e que as antigas estão desatualizadas. Queridos, as verdades distintivas do povo remanescente serão gradualmente corroídas e deixadas de lado. Nós lemos: as heresias mais perigosas são aquelas que são mistura de verdade e erro. Vejam que estas pessoas não aparecerão ensinando tudo mentira.
Eles vão apresentar um pouco de verdade. Mas junto desta verdade, um erro fatal que conduzirá à rejeição de toda a verdade que nos caracteriza como um povo. Esta é a segunda tática que Satanás usará para neutralizar o povo de Deus, para neutralizar a mensagem e a missão do povo remanescente de Deus. Terceira tática. Adventistas indistinguíveis do mundo. Nós lemos aqui. O mundo não deve ser introduzido na igreja e casado com a igreja, formando um vínculo de unidade. Por esse meio, a igreja se tornará de fato corrupta. E como declarado em Apocalipse, uma gaiola de toda ave impura e odiosa. Aqui está o grande perigo que corremos como um povo. Aqui está a grande armadilha de Satanás. Nos tornar indistinguíveis do mundo. No falar, no comer, no vestir. Na maneira como cultuamos a Deus. Na maneira como guardamos o sábado. Que não se difere das pessoas que não têm esse dia como sendo dia sagrado. Cultos que parecem como entretenimento contemporâneo. Está caracterizando muitas igrejas adventistas, ultimamente. Cultos ruidosos, cultos de barulho, de música dançante. Satanás está fazendo este trabalho de neutralizar, de tornar o remanescente muito semelhante ao mundo. Uma tendência para animar mais os cultos para agradar a mocidade. Padrões de vestimenta abandonados. Não precisamos ser como Ellen White. Podemos nos vestir de forma mais ousada, de forma mais moderna, de forma mais jovem. Por que não? Por que não? Satanás, meus irmãos, vai fazer de tudo para derrubar o povo remanescente de Deus e nós, muitas vezes, nos deixamos levar por isto. Quarta tática. Adventistas se concentrem em resolver mais problemas internos do que na pregação da palavra de Deus. Infelizmente, em nossas igrejas há mais discussão, há mais debates sobre assuntos internos do que em sairmos para salvar o perdido. Há menos programas de evangelismo e mais programas para os próprios membros. Há menos programas para ir buscar o perdido e mais programas para entreter a igreja. Esta é a tática de Satanás. Agora, queridos irmãos, diante destas táticas de Satanás que acabamos de ver aqui, como sobreviver a isto? Como escapar a isto? Vejam aqui, nós lemos: ninguém, a não ser aquele que fortaleceu a mente com as verdades da Bíblia, permanecerá firme no último grande conflito. Ninguém, a não ser aquele que fortaleceu a mente com estas verdades divinas, vai permanecer fiel no último grande conflito. Aqui está a sua defesa, meu querido irmão. Conheça a sua identidade profética. Você faz parte da igreja remanescente que nasceu numa data profética, com uma missão profética. Você precisa conhecer por si mesmo a sua identidade profética. Conhecer Apocalipse 12, Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 13, em que tempo estamos vivendo agora? Você precisa conhecer a sua identidade profética. Segundo, rejeite o compromisso ecumênico. Meus irmãos, não importa a aparência de beleza que estas coisas trazem, o movimento ecumênico é uma armadilha para o povo remanescente de Deus. Terceiro, proteja-se contra o liberalismo teológico. Aquela ideia de que não, agora nós temos uma mente mais aberta para entender certas coisas, precisamos reinterpretar as nossas doutrinas. Tenha cuidado com isto. Quarto, rejeite mundanismo na igreja, formas de entretenimento que nos afastem de um culto sincero a Deus. Quinto, seja um adventista distinto do mundo, no vestir, no falar, no comer, no agir, no viver. Esta é a tua defesa. Mantenha uma conexão diária com Jesus Cristo. Queridos, Satanás tem um plano. Este plano é destruir você. Ele tem um plano de destruir você como membro do remanescente povo de Deus. Mas enquanto nós tivermos estes 6 pontos como nossa defesa, nós poderemos triunfar. Irmãos, eu quero terminar lendo uma passagem aqui muito especial. Escutem muito bem. Testemunhos para a igreja. Os inimigos da igreja perceberam que tinham ido longe demais.
E a hoste de Satanás também interrompeu seu trabalho. A igreja ficou por algum tempo livre de seus inimigos externos e da discórdia interna. E tal era a prosperidade que acompanhava seus esforços que o mundo foi avisado. Nesta passagem, nós conseguimos perceber que realmente existem inimigos externos da igreja e inimigos internos. Mas quando todos eles forem afastados, usando a nossa defesa espiritual, a igreja irá prosperar, a igreja irá avançar, a igreja de Deus não cairá. Mas aqueles que não se apegarem à palavra de Deus, aqueles que não conhecerem por si mesmos aquilo em que acreditam, infelizmente cairão nestas armadilhas de Satanás e não poderão permanecer fiéis até o fim. Você quer permanecer fiel até o fim? Se essa é sua vontade, venha comigo nesta oração final. Pai, muito obrigado por nos chamar a atenção. Realmente estamos vivendo em momentos de muito engano, em que o inimigo busca neutralizar o povo de Deus, enfraquecer o povo de Deus, tornar o povo de Deus indistinguível do mundo, tornar o povo de Deus simplesmente mais um povo, mais uma igreja, sem nenhuma missão especial neste mundo. Senhor, ajuda-nos a escapar da ratoeira do inimigo, que sejamos guardados até o fim nesta missão. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem o ajudou, se você descobriu algo diferente e especial, compartilhe com seu irmão, com a sua igreja e juntos avançaremos. Deus abençoe sua vida. Até o próximo encontro.